Olá, estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado para participar desse momento onde seremos edificados pela palavra do Senhor. Antes de abrirmos a palavra e meditarmos sobre ela, eu quero orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde temos a oportunidade de aprender mais da tua palavra. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude na meditação, na reflexão daquilo que é relevante para as nossas vidas, a fim de colocarmos em prática os teus ensinamentos. Guarde a vida de cada pessoa que está participando, ainda que seja virtualmente dessa aula, guarde a família de cada um, nos proteja nesse tempo de pandemia, onde temos que ficar nas nossas casas, proteja e guarde toda a família e toda pessoa que está participando conosco. Nós pedimos e oramos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da aula de hoje é uns aos outros. Uns aos outros. Essa é uma expressão bíblica que tem muito a ver com a nossa relação comunitária, com o nosso convívio como igreja. O que para nós é um tremendo desafio hoje, as nossas relações, a partir desse contexto que nós estamos. Eu quero pensar junto com você o que a Bíblia, ou melhor, o que o nosso Deus espera de nós como comunidade e como nós podemos desenvolver essas nossas características de comunidade em tempos como este que estamos vivendo, uns aos outros. E o texto bíblico que vai fundamentar a nossa conversa está lá na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 5. Hoje só um versículo para nós refletirmos. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Mais uma vez, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Romanos, capítulo 15, versículo 5. Bem, como introdução para a nossa aula, para a nossa conversa, eu queria destacar que vivemos um contexto onde pessoas estão sofrendo, muitos sofrendo à nossa volta, né? E realmente é uma triste realidade. Nós sabemos que aumenta cada vez mais o número de contaminados e que a contaminação tem expandido aí para o interior das cidades, né? No início foi nas capitais, nas regiões metropolitanas, e agora esse novo coronavírus tem atingido aí a população dos municípios do interior do nosso estado, São Paulo, e demais estados do nosso país. E como nós reagimos diante disso tudo? Por vezes, o nosso sentimento é um sentimento de indiferença. Nós demonstramos indiferença diante dessa crise que afeta todas as pessoas. Aquele sentimento egoísta, né, que é presente, infelizmente, em nós, de que se comigo está tudo bem, os outros pouco me importa. E esse sentimento é o que nós precisamos romper, sobretudo quando nós estamos falando de um contexto comunitário, de um contexto de igreja. E aí você vai dizer, mas como ser comunidade nesse tempo de isolamento, onde eu não posso ir até a casa do meu irmão, onde eu não posso estar na igreja? Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, nos orienta que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e devemos chorar com os que choram. Então, o que a gente pode pensar juntos e juntas é que esta carta aos Romanos, do capítulo 12 em diante, ela apresenta para nós o quão valoroso é, o quão importante a vida em comunhão. E a partir desse ponto que nós, como igreja, defendemos a vida comunitária, entendemos a importância da outra pessoa e da nossa comunidade para o amadurecimento, para o desenvolvimento
de toda uma sociedade, eu queria te fazer algumas perguntas provocativas para refletirmos juntos e juntas. Primeira pergunta: você acha que temos vivido em comunhão como corpo, assim como deve ser a Igreja de Cristo? Pensou? Na sua comunidade, né? Aos irmãos membros aqui da IPI de Guarulhos, será que nós temos vivido como em comunhão, demonstrando assim uma comunidade de Cristo Jesus? Outra pergunta: por que motivo nós somos tão indiferentes em relação aos nossos irmãos e irmãs? E aqui eu queria estender um pouco essa visão, porque às vezes a gente pensa só na comunidade nossa aqui em Guarulhos, né? Se está tudo bem com os nossos membros, pronto, não preciso me importar. Não, a comunidade cristã ela está preocupada também com o que está acontecendo à sua volta, né? Está atenta. Nós não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo, por exemplo, em outros estados, países, pessoas sofrendo, né? E também nos alegrarmos, né, quando acontecem boas notícias e nós vemos desenvolvimento em outras regiões. Por um exemplo, né, é certo que quando ficamos sabendo que em Manaus o número de contaminados está num platô, né, que eles chamam, deu uma estabilizada, nós ficamos contentes, ainda que os nossos irmãos lá de Manaus estejam distantes, né, geograficamente de nós, mas isso nos alegra, porque ali nós temos irmãos e irmãs. Como nós também ficamos tristes quando soubemos que ali cada vez mais pessoas estavam sendo contaminadas e não existia leitos de UTI para atender aquelas necessidades. Outra pergunta: você acha mesmo relevante viver em comunhão com as outras pessoas? Você acha que é relevante? Tem gente que pode dizer: não, para mim isso tudo não tem tanta importância. Você tem o direito de pensar, né? Não vejo problema nenhum em alguém levantar e falar: olha, eu acho que não tem tanta relevância assim. O que eu posso te garantir é que você vai ter problema para viver como igreja, né? Porque igreja nós somos comunidade e aqui sim devemos nos preocupar uns com os outros. Diante destas perguntas, eu queria continuar aqui caminhando com você. O primeiro ponto que eu queria destacar é que somos membros uns dos outros. Percebam a afirmação desse primeiro tópico. Somos membros uns dos outros. Nós estamos interligados. Nós dependemos. Se nós queremos viver em comunidade como igreja, nós estamos nos relacionando com as outras pessoas. E eu preciso valorizar isso. Embora cada pessoa tenha a sua singularidade, né, a sua característica, a sua individualidade, nós não conseguimos viver sozinhos ou sozinhas. Precisamos uns dos outros, umas das outras. Fazemos parte de um mesmo corpo. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Nós faremos a leitura Efésios, capítulo 4, o quarto capítulo, versículos 15 e 16, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebam, aqui o autor bíblico faz uma comparação de que o corpo precisa estar bem ajustado, consolidado, pelo auxílio das juntas, né? Aquilo que nós ligamos uns aos outros, né? Essas juntas, talvez, no nosso contexto atual, não estou só colocando aqui IPI de Guarulhos, mas a igreja de um modo geral, a igreja Minha Vida, né? Essas juntas estão se soltando, esses laços estão partindo, né? Então precisamos repensar a importância do outro e da outra na minha caminhada. Outro ponto que eu quero destacar
A palavra de Deus, em Romanos ainda, capítulo 12, fala que nós devemos amar cordialmente uns aos outros. Amar cordialmente uns aos outros. Abra sua Bíblia, ainda na carta aos Romanos, capítulo 12, eu vou ler com você o versículo 20. Diz assim, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ainda o 21 diz assim: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estão vendo? Essa é a proposta, né? Que nós devemos valorizar, inclusive, aquelas pessoas que nós consideramos nossos inimigos e inimigas. O autor bíblico aqui está sendo claro, dizendo que se um inimigo tem fome, nós devemos oferecer-lhe comida. Portanto, para existir a comunhão, é preciso que exista amor nas nossas relações. Se não tiver amor, né, como a gente já tanto diz isso no texto de 1 Coríntios 13, se não tiver amor, de nada adianta. O amor é esta junta que faz a ligação entre as pessoas. E é importante nós refletirmos que amor, ele não é apenas um sentimento, uma emoção. Amor é uma decisão. Eu decido amar, inclusive, o meu inimigo. E essa é a perspectiva nossa em comunidade. Essa decisão de amar reflete na prática diária e exige de nós que eu e você superemos as diferenças e as indiferenças. O amor, portanto, é essa junta, né, que faz com que eu e você consigamos superar as diferenças. Ainda estendendo, né, esse conceito da importância de uns aos outros, terceiro tópico que eu destaco para você. Ainda no capítulo 12 de Romanos, versículo 10, diz o seguinte, vamos lá, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o terceiro tópico, a segunda parte do versículo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é algo também que favorece a vida comunitária. Honrar o meu irmão e a minha irmã. Honrar uma pessoa, para que eu honre determinado irmão ou irmã, algo eu preciso vencer ou romper também, que é aquele olhar discriminatório ou de recriminação. Eu olho para o meu irmão e já imagino, poxa, mas aquele camarada ou aquela camarada é de determinada maneira. Honrar a pessoa é vencer esse olhar que já condena. É cuidar para não olharmos determinada pessoa com lentes de diminuição ou diminuir a determinada pessoa e ao ponto de olhar para a minha vida com lentes de aumento. Então eu me coloco numa posição de superioridade em relação ao meu irmão e minha irmã. Fazendo isso, eu também não consigo viver em comunidade. E aqui a proposta é, para nós, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar as pessoas. É uma expressão, acho que nós usávamos antigamente, honra as pessoas, né? A quem honra, a quem você tem honrado. E, infelizmente, nós, como comunidade, temos esses olhares discriminatórios e diminuímos as outras pessoas. Para que eu possa honrar um determinado irmão ou irmã, eu preciso me alegrar, eu preciso estar contente quando eu vejo, por exemplo, uma vitória do meu irmão, quando eu vejo que ele conquistou algo. Assim deve ser a nossa vida em igreja. Se meu irmão recebeu uma bênção,
ainda que eu esteja vivendo e enfrentando dificuldades, eu me alegro por ele. Isso é honrar. Recebi um telefonema, fiquei sabendo que um irmão conseguiu um emprego. Poxa, isso é motivo de alegria. Sabemos que determinado irmão conquistou o que ele sonhava, o casal conseguiu a esposa do casal conseguiu engravidar-se. E então nós ficamos alegres, e aí essa alegria contagia a comunidade. Isso também é uma virtude que nós devemos destacar no nosso meio comunitário. Quarto ponto, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos, capítulo 12, versículo 16, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que relevante esse versículo para as nossas vidas, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu entendo que esse ponto é não fazermos acepção de pessoas. Nós devemos lutar contra a tendência humana do individualismo e do egoísmo. Não devemos nutrir inveja, amargura, ressentimento, ódio. Também precisamos tomar cuidado com a autopiedade. Todos esses sentimentos ou sintomas faz com que nós não desenvolvemos o mesmo sentimento de uns para com os outros. Precisamos atentar a isso. Somos uma família só, um só rebanho, temos uma só fé, um só Senhor, o mesmo Salvador e o mesmo Consolador. Então, por que é que então nós fazemos distinção? Infelizmente, isto existe dentro de nossas comunidades. Determinado irmão ou irmã é tratado de forma diferente, e nós precisamos aqui vencer. Infelizmente, esse egoísmo e individualismo traz aquela sensação das relações utilitárias e relações fundamentadas no que eu posso ganhar com um determinado irmão ou irmã. Então, isso a gente precisa também romper. Quinto ponto da nossa reflexão: não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, versículo 13, diz o seguinte: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós não somos constituídos por juízes dos nossos irmãos e irmãs. Nossa tarefa não é julgar, é sim amar. Para isso é preciso que eu e você deixemos de apontar o dedo para determinado irmão ou determinada irmã. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de nós olharmos mais para nós mesmos e dizer a respeito das nossas atitudes, no lugar ou em vez de eu ficar criticando o meu irmão e a minha irmã. Ainda caminhando com a nossa aula, Romanos 14, 19 diz que nós devemos seguir a paz e as coisas que edificam uns para com os outros. Seguimos a paz e as coisas que edificam uns para com os outros. A primeira virtude aí que eu queria destacar é a paz, Num tempo de tantos conflitos, relações partidas, de desentendimentos, de guerras, a igreja deve ser uma promotora da paz. Seus filhos e filhas devem ser pessoas pacificadores e pacificadoras. Outra virtude, além da paz, que esse texto nos indica, é que nós devemos trabalhar para a edificação, procurar sempre o crescimento espiritual do meu irmão, da minha irmã, ser favorável para construirmos uma maturidade, a maturidade da nossa comunidade. Sendo assim, eu já não sou mais pedra de tropeço. Caminhando ainda com a nossa aula, em Romanos 15,
versículo 7, diz que nós devemos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Para sermos uma comunidade de uns com os outros, ou de uma comunidade igreja em Cristo Jesus, essa também tem que ser uma característica, uma comunidade acolhedora. Todas as pessoas devem ser acolhidas e amadas pela nossa igreja. A igreja é uma comunidade de aceitação. Deus nos escolheu quando nós ainda estávamos sujos, perdidos nos nossos delitos e pecados. Sendo assim, precisamos também acolher as outras pessoas. Quando eu acolho o meu irmão ou a minha irmã, é o último ponto que eu queria destacar, eu estou apto para admoestar também. Apto para admoestar. Romanos 15:14 fala sobre admoestação. E admoestar não significa julgar, né? A gente pensa que admoestar é julgar ou condenar. Não, muito pelo contrário. Admoestar é como um estímulo. Eu atuo para ajudar com que meu irmão e minha irmã corrija as falhas que ele tem. Para isso eu devo trabalhar sempre em amor. Quando eu admoesto, eu caminho com essa pessoa. Nós estamos juntos, eu me disponho olha, vamos trabalhar juntos essas deficiências, porque todas as pessoas têm deficiências e virtudes. E como comunidade, quando eu admoesto um irmão, é para que a gente tente amenizar essas dificuldades, esses problemas, e favorecer aquilo que ele tem de mais valoroso. E quem consegue admoestar é só quem é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para esse importante trabalho de sermos comunidade e de estimular ou admoestar um irmão e uma irmã. Olha, para saber admoestar, realmente precisa ter muita sabedoria e estar cheio do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas querendo chamar a atenção da outra, punir a outra, julgar, e admoestar não está ligado a isso. Para admoestar ou estimular alguém, tem a hora certa, isso precisa ser feito debaixo de muita oração e muita meditação na palavra do Senhor. Para concluir a nossa conversa, eu queria apenas colocar o conceito do que eu tentei expor, e você também pode continuar o debate aí na sua casa e também, se quiser, nos procurar pelas redes sociais. Nosso compromisso como servo e serva do Senhor Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, consiste em demonstrar afeto para com as demais pessoas. Né? E como fazemos isso? Olha, a gente já está cansado de dizer, dá para você fazer isso pelos os meios tecnológicos que nós temos hoje. Devemos, usando os meios tecnológicos, demonstrar e evidenciar a nossa amizade, o nosso apreço, uma para com as outras pessoas. Devemos evitar as relações apenas para cumprir formalidades, pois essas relações são frias e pouco sentido traz para a nossa vida comunitária. É isso que eu quero compartilhar com você. Espero que a palavra do Senhor, né, a gente citou bastante textos, aqui nós citamos bastante textos, que esses textos também possam servir de motivação aí para suas pesquisas e estudos, e que o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida e consigamos cada vez mais nos unir como comunidade de fé, ainda que vivamos esse tempo de distanciamento social. A paz do Senhor, igreja, Deus abençoe todos e todas.